Prazer, eu sou Carolina Rocha e esse é o segundo episódio do Entre Vidas. Prazer, eu sou o Lucas Santos. O Entre Vidas nasceu com o propósito de conectar pessoas que já se superaram, que passaram por momentos difíceis, a pessoas que estão passando por problemas semelhantes, para uma poder ajudar a outra. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, a gente vai falar com a Andressa Mello, que é uma pessoa rara, é uma daquelas pessoas que ainda fala com você olhando no olho, que te dá um abraço apertado, e mais do que isso, ela adora pão de queijo. Não é isso, Andressa? Exatamente, eu amo pão de queijo. E eu Se gosta de pão de queijo, gente boa. E você não trouxe pão de queijo pra ela? Não trouxe, mas já podemos encomendar já. Ah, então tá. A gente vai falar de superação, a gente vai falar da parte doída com muito respeito, com muito cuidado, e o nosso foco é a superação e não o problema em si. Se tem alguém que sabe falar de superação, é a Andressa. Andressa, muito obrigada, prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Prazer todo meu poder estar aqui com vocês, é uma honra. Andressa, eu vou daqui a pouco te perguntar quem é a Andressa de hoje, mas me conta um pouquinho quem que é aquela Andressa de 9 anos de idade. Me conta um pouquinho a sua vida desde o começo, porque ela é interessante desde lá. A Andressa, ela é filha de 2 goianos. Eu nasci em Formosa, Goiás, morei lá até os meus 6 anos de idade. E depois, com 7 anos, mudamos para Lusiânia. Lusiânia é a cidade onde meus pais nasceram. E com 9 anos, eu já comecei a ajudar os meus pais, a minha mãe. A minha mãe vendia quitanda e ela fazia rosquinha e eu vendia para ela na rua, para poder ajudar na renda de casa. E sempre procurando, né, contribuir com elas para acreditando em algo melhor, que a gente poderia sair daquela situação se a gente estivesse juntos. E sempre aí, desde lá, né, ajudava ela, já trabalhei como vendedora, trabalhei como faxineira, como babá, várias coisas, até chegar no mundo da beleza. Então, antes de chegar no mundo da beleza, você falou que desde os 9 anos você já entendeu que juntas somos mais fortes, não é isso? Sim. Sempre tive esse desejo no meu coração. Eu via a luta dela, né? E eu vi quando pra mim era muito gratificante ver o sorriso no olhar dela, quando a gente conseguia vender tudo, quando ela conseguia, né, suprir as necessidades da família. Então aquilo ali me deixava meu coração confortável. E desde muito nova ela sempre ensinou pra mim, para os meus irmãos, que a gente tinha que ser independente, que a gente tinha que correr atrás dos nossos sonhos. A minha mãe é uma mulher muito guerreira, admiro demais, ela foi o meu espelho. Se eu sou essa mulher guerreira, graças a ela também, que eu me espelhei muito nela, na história de vida dela. E a gente sempre foi juntas, né? Uma tentando um lado, outra tentando o outro, mas sempre pensando no bem maior, que era a nossa família, né? E com que idade você chegou no mundo da beleza? Eu tive meu primeiro contato na área da beleza, eu tinha 15 anos. Eu entrei como auxiliar de cabeleireiro no salãozinho. Nesse período, a gente já tinha mudado para Itaberaí. Itaberaí é o interior do Goiás, são 100 quilômetros depois de Goiânia. A gente foi para lá, eu tava com 11 anos de idade. E a minha fase da minha adolescência foi toda lá. Aí tinha um salãozinho de uma conhecida nossa e eu comecei a trabalhar com ela como auxiliar de cabeleireiro. E foi aí que surgiu o desejo, né, por essa área, o desejo de cuidar de mulheres. Já tinha começado o mundo rosa da Andressa. A cor foi com o tempo que a gente foi construindo, né? Mas eu sempre gostei dessa cor. Antigamente, eu usava muito preto. Tudo meu era preto. Era preto profundo, preto cinza. 50 tons de preto. Exatamente. Depois do meu processo de transformação, que o rosa, ele veio com mais força, com mais intensidade. E cada vez tem crescido mais, né? Tudo pra mim é rosa. Quando aconteceu esse processo de transformação? Meu processo de transformação começou, tem 4 anos. Que eu comecei esse meu processo, que a chave virou, né? Que de fato eu entendi que não adiantava eu ter as mesmas atitudes, que eu só teria os mesmos resultados. Que para mim ter uma vida diferente, eu teria que ter atitudes diferentes, ações diferentes. E é o que eu venho construindo.
lugares diferentes, pessoas diferentes, coisas diferentes. Tudo que eu nunca tinha conhecido, eu estou em busca, venho buscando, venho conhecendo. E já, né, tá aí o resultado, né, do diferente. A gente só consegue viver de fato diferente quando você sai da rotina, né? Você sai do seu... que você foi criada, daquele ecossistema, o de sempre, né? Então, dentre as histórias de superação, tem isso de ter começado a trabalhar muito cedo, perder o pai muito cedo, teve responsabilidades muito cedo, e isso é o retrato do que ela fala hoje, né, Andressa? Conta pra gente, você contou dos 9 anos, que começou a vender a rosquinha da sua mãe, com 15 anos entrou no mundo da beleza, isso. E muito cedinho, com 17 anos, você perdeu seu pai, né? Isso. Com 15, 16, né, comecei a trabalhar, aí tive contato com outros salões, aí comecei a aprender. Aí eu comecei a ser escovista, né, que antes eu era só auxiliar, eu só lavava o cabelo, dividia, prendia, preparava pra escovista fazer a escova. Aí com 16, 17 eu já era cabeleireira. Quando meu pai morreu, eu tava com 17 anos, meu pai morreu num acidente de carreta, ele era caminhoneiro. E nesse período, a gente recebeu um seguro, né, um seguro de vida. E quando eu estava completando 18 anos de idade, a gente recebeu esse seguro no dia que eu completei 18 anos, dia do meu aniversário, a gente recebeu esse seguro. E esse dinheiro eu abri meu primeiro espaço, lá em Itaberaí, meu primeiro salão de beleza, que chamava Oficina da Beleza. Aí foi a minha primeira empresa, né, quando eu comecei a ser empreendedora, né, sem ter noção nenhuma como a coisa funcionava. Eu achava que era só abrir o salão, né, e não é bem assim. E foi, né, com muita dificuldade, mas sempre dando o meu melhor, o que eu podia, o que estava no meu alcance. E fiz uma clientela lá em Itaberaí, fui trabalhando. Aí foi quando eu fui para Brasília, decidi ir embora para Brasília. Nesse período a minha mãe já tinha voltado para Brasília. Quando meu pai morreu, a gente voltou para Itaberaí. Foi quando eu abri o salão em Itaberaí, que a gente decidiu ficar junto, né? Os 4, depois que meu pai tinha falecido, a gente tinha uma casa em Itaberaí, quando a gente tinha ido pra Brasília, e a gente voltou, arrumou essa casa, reformou, e a gente ficou os 4 juntos. Aí minha mãe voltou primeiro na frente, e eu e minha irmã ficamos em Itaberaí, e depois eu decidi, eu tava já com 19 anos, eu tava com 20 anos, na verdade, eu decidi voltar pra Brasília. Aí eu fui morar em Lusiânia, não em Brasília, em Lusiânia. Voltei novamente pra Lusiânia. Aí eu levei a Oficina da Beleza pra Lusiânia, abri lá novamente e continuei. E Itaberaí, funcionou depois que você abriu a Oficina da Beleza? Deu certo? Deu, assim, interior, né, salão sempre é muito pequenininho, o movimento era mais final de semana e tal, mas sempre funcionou. E aquela coisa, né, da experiência. Cada empresa que você abre, cada experiência que você passa, você vai se evoluindo, né? Lá foi muito importante. O meu ponto inicial de ter o contato com a cliente, fazer o meu diferencial de atendimento. Desde lá eu já tinha o meu diferencial e nem sabia. E você tinha esse lado da beleza e teve um momento também que você ganhou muito peso, não foi isso? Foi quando eu voltei para Lusiânia. E nesse período todo, né, dessa loucura de trabalhar, eu era uma pessoa que gostava muito de sair, viver a vida, eu não acreditava no amor. Eu achava que o amor não existia, né, e essa questão, por eu ter tido a independência muito nova, ter que me se virar muito nova, eu acabei criando uma barreira pra isso, sabe, tipo, uma prepotência, né? Eu achava que eu não precisava de ninguém, eu não precisava de homem, eu não precisava de ninguém. Que eu poderia alcançar o que eu queria sozinha. E em relacionamento pra mim era muito difícil. Eu ter um relacionamento estável com alguma pessoa. E foi quando eu tava com 20 anos que eu conheci, que é o meu esposo hoje, o Aldair. E a gente começou a namorar. E nesse período a gente namorando, eu como diz, relaxei, engordei, não percebi que tava engordando. E foi quando a gente foi morar junto que eu engravidei do meu filho, o João, minha primeira gravidez, que eu fui fazer meu pré-natal, que eu pesei na balança, eu tava com 91 quilos. Então, assim, eu já venho de um histórico, a minha família, a maioria das minhas tias são todas obesas, já tenho esse histórico. E na minha infância, eu já tinha desenvolvido isso. Eu desenvolvi transtorno de alimentação com 9 anos.
impulsividade. Então, assim, quando... Eu sempre fui uma criança muito ansiosa, queria tudo pra ontem. E a forma, né? Quando eu comia, eu me sentia segura. E nesse período dos meus 9 até os meus 12 anos, eu era bem gordinha, sofri muito bullying na escola pela questão do meu corpo, né? Da minha aparência. Sofri bullying também, né? Porque vendia as coisas na rua. E na minha adolescência que eu consegui emagrecer, mas essa questão da minha imagem distorcida, isso já desenvolveu desde os meus 9 anos de idade. Eu já não me aceitava. Tanto a questão do meu cabelo. Eu comecei a alisar o meu cabelo, eu tinha 11 anos. Eu comecei queria fazer escova e tal. E no período, né, tava dentro de salão, tudo. Eu tava com 14 anos, eu fiz o alisamento. Foi quando lançou a Progressiva. Tanto que quem lançou a Progressiva era uma profissional de Goiânia, que a gente comprava o Formol na farmácia como fosse acetona. Que a Progressiva é a base de Formol e queratina. E a gente misturava aquilo ali e fazia no cabelo do povo. Então, assim, era terrível. Muitas pessoas tiveram muitos problemas de saúde. Graças a Deus eu não tive nada. Teve, né, muitas pessoas que tiveram câncer por conta disso. E eu fazia muita Progressiva num dia. Aí foi quando eu alisei meu cabelo, porque eu já não me identificava. Porque todo mundo já tinha um cabelo. Antes mesmo de vir a Progressiva, eu acho que é por causa da questão da amizade. Minhas amigas todas tinham os cabelos lisos. E eu me sentia um patinho feio. Eu não me sentia fazer parte daquele mundo. Foi quando eu alisei meu cabelo, na fase da adolescência, e eu não me aceitava. Então, assim, toda a vida quando eu trabalhei na área da beleza, eu sempre quis construir uma imagem que fosse padrão, né? Que todo mundo, que nem eu, trabalhava com cabelo, eu sempre tive pouco cabelo. Então, eu usei mega durante 10 anos. Era cabelo mega, bastante loira, bastante maquiada. Então, tipo assim... Era tudo... Não que a gente não tem que se cuidar, né? Mas era muito montagem. Eu sempre tinha que estar montada. Na verdade, eu transmitia uma coisa que eu não era, né? E eu não aceitava meu cabelo e tal. E quando eu conheci meu esposo, a gente começou a namorar, tudo, engravidei do João Marcos. E foi na época... Antes de eu engravidar do João Marcos, quando a gente se conheceu, eu estava meio decepcionada na minha área. Eu tinha decidido que eu ia tentar outros caminhos. Como eu sempre fui boa em venda, né? Eu falei, vou tentar outra coisa, porque não tá dando. Porque essa é uma área boa, mas é uma área que a gente só trabalha com comissão. Então, você tem que ter muita expertise para você conseguir equilibrar e manter, né? E aí eu falei, não, eu preciso de algo, eu quero trabalhar com algo que seja um salário fixo, eu preciso ter estabilidade. Porque eu nunca tive estabilidade, nunca trabalhei de carteira assinada. A única vez que eu trabalhei carteira assinada é quando eu tinha... Nesse período todo, eu trabalhei de empregada doméstica em Goiânia. Eu morei numa família de um casal. E eu cuidava de 2 crianças, Gabriel e a Lara. E foi no período que eu assinei minha carteira por 6 meses. Foi a única vez que minha carteira foi assinada. E eu fiquei com essa família, aprendi muito, né? Eu acredito muito. Nada é por acaso, pra tudo ter um propósito, né? E lá foi onde eu me construí também, essa questão de visão de família. Foi lá que surgiu o desejo de eu querer de fato ter uma família, de ter filhos. Tanto que eu olhei para aquelas crianças e eu desejei. Falei, quando eu casar, eu quero ter uma família, esse vai ser meu modelo de família. De montar mesa, de ter 2 filhos. Tanta idade das crianças que eu olhei e desejei, o que é o poder do desejo da comunicação, de você comunicar. É a mesma idade dos meus filhos que eu tenho hoje. É o mesmo tempo intervalo. E então, foi importante eu ter passado por aquela família que foi onde gerou esse desejo de família. Porque quando eu casei, aquele desejo estava lá, né? Dos 17 anos, estava lá guardado. A esperança, né? Será que o amor de fato existe? Será que ele é de verdade? Será que isso pode acontecer comigo? Porque eu não me sentia merecedora de ter uma família, ser feliz. Aí foi quando eu tive meu primeiro filho. Por que você não se sentia merecedora? Desde pequena, assim, a minha mãe toda a vida, como ela sempre teve que trabalhar muito, meu pai era caminhoneiro, ele vivia na estrada. Então a minha mãe, ela foi pai e mãe. Então, assim, no meio daquela dificuldade, tudo, ela nunca teve paciência de trabalhar o meu autoestima, de palavras de afirmações. Então eu cresci uma criança que eu achava que eu não tinha valor. Que eu não era importante pra minha família,
meu autoestima era muito baixo. Então, assim, até a questão de bullying, eu não sofri só na escola, eu sofri dentro da minha família e eu não me sentia protegida. Você comentou em relação a questão de ansiedade desde criança, desde pequenininha você era ansiosa. E também considerando essa questão de você não se aceitar, mesmo quando criança, em relação à sua característica física. Exatamente. Você acha que isso implicou na questão de merecimento, de interpretação de você não merecer algo bom na sua vida? Total. Foi um conjunto, total. Porque eu olhava, não me aceitava porque não foi trabalhado a autoestima em mim, né? Então, e a minha família, as crenças da minha família era tudo tipo... Ser humilde é querer o menos. Ser humilde é você aguentar, né? Ter o pior, aguentar tudo. E não tem nada a ver, né? Com humildade. Então, tipo assim, eu tinha que... eu achava que para poder ser uma pessoa melhor, aí vem a questão também, eu vim de uma família evangélica, então assim, nesse período algumas coisas eu fui muito ferida pela religião, eu conhecia a religião, não conhecia Deus, e acho que estava muito envolvido isso também, né? A questão da religião, o que a gente acreditava, a questão das crenças, e a minha mãe naquela vida louca, tudo, ela fazia o que ela podia, hoje eu entendo, ela deu o que ela tinha. Então, eu me sentia abandonada. Eu me sentia sem valor nenhum. E eu cresci com esse sentimento. Aí, quando que eu me sentia valorizada? Quando eu estava fazendo. E nisso eu desenvolvi também um vício do fazer, o constante, para me provar que eu era importante. Então, principalmente com ela. Era uma medida de compensação, né? Era, e principalmente com ela. Então, assim, eu conseguia tirar a atenção dela quando eu fazia. Quando eu limpava a casa, quando eu vendia rosca, que eu conseguia vender tudo. Então eu conseguia tirar um sorriso dela. Então, assim, era a forma, né, os outros contatos com as outras pessoas, outros vínculos, ciclos que a gente vai vivendo, né, ambientes, tudo que se eu fazia, se eu servia, eu queria aquela recompensa, né? E era a única forma que eu me sentia importante. Eu nunca fui uma pessoa de conseguir falar não pra ninguém. Eu tinha que sempre me sacrificar ao máximo, porque eu cresci vendo isso também, tipo assim, primeiro todo mundo e depois pra mim se der. E me conta uma coisa, quando que você chegou na parte da beleza, da harmonização do olhar? Como foi chegar nesse... A harmonização do olhar foi quando eu casei, né, aí eu fui morar no Cruzeiro, e nesse período eu tinha desistido da minha área, foi quando eu quis entrar na área de vendas de carro. Eu trabalhei uns 6 meses na cidade do automóvel como vendedora. Foi, assim, uma experiência para mim desafiadora, porque eu não sabia como é que você ia vender um carro, avaliar, não entendia de nada. Eu sempre gostei de carro, sou apaixonada. Amo dirigir, mas eu não entendia de carro. Aí eu fui aprender do zero, passei muitos apuros e muitas vergonhas que os meninos faziam pegadinha comigo sobre carro, sobre modelo, e eu caía igual uma besta. Aí eu tinha feito início eu sou muito determinada, então tipo assim, eu sou uma pessoa que se eu pego algo pra fazer, eu vou até o fim. Ninguém me faz eu desistir. E eu peguei e falei, cara, eu vou trabalhar aqui. E dentro da cidade do automóvel tem vários cargos, né? Vendedora, consignadora, quem avalia carro. Então o cargo maior era mais consignadora, que a gente na época trazia, a gente ia pelo jornal, você trazia os carros que estavam com preço mais baixo para poder vender na empresa e a gente ganhava uma comissão em cima. E eu comecei a ler, comecei a pesquisar como é que funcionava, como é que fazia uma avaliação, como é que fazia uma consignação. E na empresa onde eu estava, eles começaram a perder funcionário, tudo, e eu comecei a fazer o de tudo. Então, eu atendia telefone, eu lavava carro, eu vendia carro, eu entregava carro. Aí eu comecei a ver como é que funcionava para ser consignadora. E no final, eu saí como consignadora. Eu já dominava tudo dos carros lá dentro, como é que funcionava, passava ficha. Porque eu queria provar para mim, tipo assim, eu consigo, eu sou capaz. Porque tem isso ainda, além da minha infância, né, dessa questão do não merecimento, eu cresci ouvindo que eu era burra. Então, assim, meu pai tinha muita pouca paciência e às vezes quando ele ia pedir algo ou expressar algo, aí tudo, você é uma burra, você não presta atenção, sua burra, tal. Então, sempre aquela palavra soava na minha mente, você é burra, você não é merecedora, isso não é pra você. E como diz a nossa luta interna, né? Fala, não, eu não sou burra, eu posso, eu consigo.
E ao mesmo tempo, muitas vezes a gente se sabotava, né? Porque não se sentir merecedora é o síndrome do sabotador, né? E aí eu saí como consignadora e foi na época que eu engravidei. Então, assim, eu tinha que lidar com muitas pessoas, era uma vida bem conturbada. E eu falei, não, eu vou sair, porque eu já tava no começo da gravidez, tava passando muito mal. Foi quando eu fiquei desempregada. Não tinha como, né? Mal de serviço, grávida. Aí eu fui ficar em casa. Fiquei deprimida, porque toda a vida fui independente, tinha meu dinheirinho, mesmo que era pouco, mas eu tinha, não precisava pedir nada pra ninguém. E fiquei ter que pedir tudo pro meu marido, né? E aquilo ali me fez sentir a pior ser humano do mundo. Aí foi quando o meu esposo é chefe de cozinha, ele inventou a gente tinha uma amiga nossa que tinha uma loja de conveniência na cidade do automóvel, nos postos de gasolina, a gente inventou de vender caldo. Aí a gente vendia esse caldo, eu preparava tudo e ele dava o sabor final, quando ele chegava do serviço, uma forma dele me tirar de casa, pra eu não ficar tão deprimida. E nisso tudo, no decorrer da história lá, na minha adolescência, eu vim de uma família já com vários históricos sobre o álcool, né? Meus tios eram alcoólatra, o meu pai era alcoólatra, e eu com 15 anos eu tive acesso ao álcool. Então, assim, a minha forma, né, de me estressar ou preencher aquele vazio que existia era no álcool. Então, eu passei anos da minha vida correndo de mim no álcool, né? Eu corria das minhas dores com álcool. E quando a gente passou esse período que eu tava grávida, a gente me deu caldo, foi muito bom pra mim. Eu saí de casa. Aí o meu filho nasceu. Aí eu fiquei com o João em casa até tinha 1 ano e 2 meses. Aí a minha vizinha tinha abrido um salão no setor de autarquia sul. E ela me chamou pra trabalhar como cabeleireira. E nisso dentro de casa eu nunca parei. Então eu ia na vizinha, você quer arrumar o cabelo? Você quer escovar? Aí tinha uma amiga, tinha uma outra. Essa minha amiga que tinha a loja de conveniência. Eu arrumava o cabelo dela dentro do banheiro da loja. Ela lavava o cabelo dentro da pia. E eu arrumava o cabelo dela, escovava o cabelo dela. Então eu sempre dava um jeitinho de ter os meus troquinhos. Nunca fiquei e falar assim, estou sem fazer nada esperando a coisa acontecer. Nunca. Eu sempre dava um jeito, vendia roupa, vendia semijoia, tudo. Eu sempre dava um jeito. Eu tinha que ir procurar uma solução. Eu não podia ficar parada. E foi quando eu fui trabalhar nesse salão. Aí a minha cunhada foi morar comigo. Meu menino tinha 1 ano e 2 meses. Ela foi morar comigo e eu fui trabalhar nesse salão. E lá eu fui ter o meu primeiro contato com outro tipo de cliente, né? Que até esse eu tinha salão só mais em periferia. E lá era outro tipo de público. Aí a gente trabalhava muito, lá o serviço era expresso. Eu aprendi a escovar, eu já era muito rápida para escovar cabelo. Então, assim, 40 minutos a cliente saía com pé e mãos com hidratação. Então ela sentava uma e saía outra. Então, tipo, eu atendia 10, 12 clientes num dia. Aí eu vi uma luz no fim do túnel, né? Eu falei, agora a minha vida vai deslanchar de novo, né? E comecei a trabalhar e ela decidiu vender a empresa. Vendeu para uma outra mulher e a mulher mudou a estrutura da empresa, tudo, e a coisa não estava funcionando. E eu não estava me conectando com ela e tal. Aí eu cheguei no meu esposo e falei, amor, a gente tem que abrir um salão, porque não dá mais para ficar lá naquela empresa e eu tenho muito cliente. Aí o meu esposo, Andressa, lá vem ela de novo, né? Como que a gente vai fazer? E a gente sem condições, tudo. Na época a gente tinha só um carro, a gente vendeu esse carro e eu peguei o dinheiro do carro para poder abrir, eu comprei, fiz uns 10, 15 mil de dívida ainda com o produto e a gente abriu a empresa. Eu não consegui, na época, hoje ainda é uma galeria na parte de baixo e em cima são lojas, são salas. E não tinha nenhum salão lá em cima. E eu peguei uma sala, porque era muito mais barato o aluguel, peguei uma sala do nada e fiz uma empresa. Montei um ponto, né? Abri o salão de beleza, tudo, e comecei com o que eu tinha. Aí a gente comprou os móveis, comprei os produtos e comecei a trabalhar. E nesse período, já tinha uns 2 meses que a empresa estava aberta, descobri que estava grávida da minha segunda filha, da Ana Riad. Aí não tinha como voltar atrás, né? A gente já tinha feito muitas dívidas e tal, e aí foi na época que eu falei assim, cara, agora mais do que nunca eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar essas contas. Qual a diferença de idade do primeiro pro segundo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. João estava com 3 anos quando eu abri a empresa.
E eu trabalhei. Na época a gente tinha... Eram 2 manicures, a minha mãe era minha recepcionista e eu de cabeleireira. E na época também eu tinha muito cliente. Graças a Deus os clientes que eram de baixo, todos me procuraram, ganhei outras clientes a mais. E nesse tempo, aí eu comecei a modelar a minha forma de atendimento, porque lá a gente só atendia, embaixo era expresso. Aí eu comecei a atender horário marcado, mas só de uma cliente. E comecei a dar um atendimento diferenciado para ela. Isso aí eu cativei elas, tanto que eu tenho clientes até hoje dessa época ainda. De ter o tempo com elas. Então, assim, eu comecei a vender a experiência e não o procedimento. E abri o salão, a gente começou a trabalhar. Eu trabalhei até na quarta e ganhei minha filha na sexta. E nesse período, quando eu engravidei dela, eu tava com 87 quilos, já tinha emagrecido um pouco. Do meu menino, eu só engordei 12 quilos. Então, assim, eu engravidei com 91, cheguei a 105. Então, eu não engordei tanto durante a gravidez. Mas eu engravidei gordo. E da menina, eu já tava com 87. Eu cheguei a 102. Então, eu não conseguia parar pra sentar, pra poder almoçar. Porque, né, eu tava pesada, tudo o dia inteiro em pé. Eu entrevava e não ia conseguir levantar. A minha gestação, minhas barrigas eram muito grandes. Então, assim, eu tava atendendo a minha mãe, dava comida na minha boca, botava uma fruta e tal. E quando eu chegava em casa, isso foi mais no final da gestação, meu esposo não tinha que tirar de casa. Ou tirar de dentro do carro, porque às vezes meu pé tava tão inchado, eu não conseguia nem sair do carro direito. Com muitas dores. Aí eu tomava banho e tudo, e minha filha, eu tomando banho, eu deixava água cair na barriga assim, e ela mexia tudo. E eu falava, filho, hoje a gente trabalhou muito, né? Mas isso vai passar. E foi, aí quando eu estava para ganhar neném, uma funcionária me deixou na mão. Eu estava sem ninguém para poder ficar no meu lugar. E eu tinha dívidas, né, aluguel, coisas, compromissos a cumprir. Eu tinha que arrumar uma pessoa para ficar lá, senão eu ia ganhar a menina dentro do salão. Aí eu consegui, de última hora, consegui uma pessoa, ela ficou na empresa. E eu saí para ganhar na Riadley. E quando a Riadley já estava com 15 dias, as clientes começaram a me ligar, que não estava gostando do atendimento dela, que quando eu ia voltar... Eu decidi quebrar meu resguardo e voltar para a empresa. E levei minha filha junto. Porque eu não tive escolha. Com 15 dias pós-parto. 15 dias pós-parto. Quebrei meu resguardo. Uma cesariana, né? E aí eu falei, cara, ou eu faço isso, eu vou perder tudo que eu construí, né? Já não tinha muito. O que eu construí, eu vou perder tudo. E você ia trabalhar e levava o bebê? Levava. A minha filha foi comigo com 15 dias. Esse período elas ficam, dormem muito, o bebê dorme muito, né? Então ela só acordava pra mamar. Aí quando eu ia fazer química dentro da sala, porque a sala era fechada, aí minha mãe saía com ela, ficava caminhando no corredor pra eu poder fazer a química, os procedimentos pra ela não respirar. E nisso ela dormia, ouvindo barulho de secador, porque acho que ela já ouvia na minha barriga, né? E aquilo ali acalmava ela. E nesse período e a empresa começou a crescer e tal, e eu não ter tempo nem pra dar mamar pra ela. Então, assim, eu lembro dessa época, né, daquela coisa, eu preciso pagar, eu preciso de dinheiro, eu preciso dar o melhor para os meus filhos. Porque como eu cresci numa escassez, eu achava que dar tudo para eles era autossuficiente. Eu não entendia sobre a importância da presença do amor. Para mim, dar tudo era autossuficiente. E deixa eu te perguntar uma coisa, Andressa. Você conta na sua trajetória... sempre esse flerte com a beleza, né? Apesar de você ter trabalhado em muitas outras coisas, a beleza sempre te puxou de volta. E você conta muito dessa sua conexão com a sua mãe, né? Imagina, dava comida na sua boca, tinha o código lá dela, de você dar o mamar pra sua filha. Como é que foi essa descoberta depois que a sua mãe ficou doente, né? Teve esse impacto também muito importante na vida de vocês. Quando que foi isso e como foi essa história? A minha mãe, dos 3 filhos, né? Eu sou a do meio, então assim, eu sempre tive muito contato, eu sempre fui muito ligada à minha mãe. Dos 3 filhos. Tanto quanto... Peraí. Segura. Dos 3 filhos. Quando quando eu estava na empresa, chegou um tempo, a gente foi embora. Meu marido pediu transferência, a gente ficou 2 anos em Fortaleza, meu esposo é militar. E nesse período a minha mãe tinha voltado para Itaberaí, a minha irmã tinha mudado pro sul, que ela se casou, foi pro sul, e eu fiquei em Fortaleza. Então a gente saiu daqui de Brasília. E a minha mãe apareceu um caroço debaixo do braço, e nessa época ela foi me visitar em Fortaleza.
E ela, esse caroço tá me incomodando. Eu falei, mãe, vai no médico e tal. E ela foi no médico. E o médico falou que era uma íngua. E aquilo tava crescendo. E nisso ela passou as férias lá em casa. Foi embora, voltou pra Itaberaí e tudo. E ela foi em Goiânia, num mastologista. E quando ele viu, examinou ela, falou assim, não, pode fazer biópsia, que isso aí não é uma íngua. Aí começou, né, o processo. Aí ela fez a biópsia, o caroço, tudo. Quando fez, deu câncer, né, que ela tava com câncer de mama. Porque quando tirou da axila, o nódulo apareceu nos seios. E nisso eu tava em Fortaleza. Quando eu perdi meu pai, então assim, a minha mãe, eu já tinha essa ligação. Só que depois que eu perdi meu pai, minha mãe pra mim era tudo, né. Tem a questão do processo do meu pai, que a gente não tinha um contato muito bom. E na época que ele morreu, a gente tava meio brigado. Então eu me culpava muito com isso. Então eu acabei pegando a carga toda da família. Então, tipo assim, eu me sentia como eu era responsável por todos. Então, assim, eu tinha... Como minha mãe sempre, a gente teve muito laço, muita comunicação. Ela ela não dava certo com a minha irmã. Então... Sempre eu, tipo, eu tenho que apoiar minha mãe, segurar minha mãe, a minha irmã que não conecta com a minha mãe, eu também tenho que ser amiga dela. E o meu irmão, que o sonho do meu pai e minha mãe era ter um filho homem. Então, meu irmão perdeu meu pai, ele tinha 13 anos. Então, nós três acabamos, tipo, dando autoproteção demais pra ele, pra poder suprir a dor de ter perdido meu pai. Mas, resumindo em tudo, eu me sentia obrigada, eu me sentia responsável por todos. Que eu tinha que dar conta de tudo. E quando eu tava em Fortaleza, que ela descobriu que tava com câncer, meu mundo se abriu, né? Que eu estava longe, não estava perto dela, não podia fazer nada. Antes de 2 anos, meu marido não podia ser transferido. E eu senti muito medo, muito medo. Eu pensei que eu ia perder ela, né? Como eu tinha perdido meu pai, eu ia perder ela e eu estava longe. Eu fiquei louca, quase surtei. E eu falei, meu amor, eu vou embora, daí você vai ficar aí, eu vou embora, eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu já cheguei ponto, você tem ideia que eu era tão assim, que eu já cheguei ponto de falar pro meu esposo que primeiramente era a minha mãe, os meus irmãos e depois meu esposo e meus filhos. O tanto que, tipo assim, a carga era tão, né, que eu tinha que cuidar deles. Aí ela começou o tratamento, ela se mudou. Nisso, graças a Deus, né, Deus sabe o que faz, a minha irmã voltou pra Brasília. Quando a minha irmã voltou pra Brasília, ela se mudou pra Brasília pra começar o tratamento. E ela foi tudo muito rápido, ela conseguiu o tratamento pelo hospital de base, conseguiu, aí começou a encaminhar, aí começou o tratamento, a quimioterapia, ela fez rádio. E nesse período eu vinha pra poder acompanhar ela, na primeira quimioterapia eu vim, deixei meu esposo com meus filhos em Fortaleza, eu vim umas 2, 3 vezes. Então, também foi muito rápido, só fiquei 2 anos em Fortaleza, mas assim, da parte pior, quando ela estava fazendo a quimioterapia, eu tive que assistir de longe, mas toda hora a gente ligava, a gente estava, né, ali conversando. E pra mim, assim, acho que um dos piores também sentimentos que eu senti, desespero, foi que a minha mãe era muito vaidosa. Então, assim, ela trabalhava comigo, ela escovava o cabelo 2 vezes na semana. Então, o cabelo dela pra ela era tudo. E quando ela fez a primeira química, que o cabelo dela ia cair, eu e minha irmã entrou em desespero. Porque a gente pensou que ela ia entrar em depressão. Por conta do cabelo. Porque o cabelo dela era tudo. E aí eu tava atendendo, na época eu voltei a trabalhar em Fortaleza, tava atendendo uma cliente no salão e ela me ligou. Ela falou, Andressa, meu cabelo começou a cair e eu vou rapar minha cabeça. E eu, não, mãe, vamos... Aí na outra semana eu ia pra poder ficar com ela. Eu falei, não, deixa quando eu estiver perto, tal, eu vou com a senhora, tal. Ela, não, eu quero rapar a cabeça agora. E assim, que eu queria estar com ela nesse momento. Aí ela foi num barbeiro, não quis ir em salão. E foi ela e meu irmão. E ela rapou a cabeça. E como foi pra você receber essa informação à distância e longe dela? Nossa, eu fiquei assim... Desculpa, assim... Eu me senti muito... Qual que é a palavra? Impotente, sabe? A impotência de não estar perto dela para poder apoiar. Fala, não, mãe, tô aqui, né? Independente do que aconteça, a gente tá aqui. Você tem seus filhos, você tem sua família. E assim, o que ela sentiu, porque, cara, pra ela, a autoestima dela era o cabelo. Aí eu fiquei com medo, né? Ela vai entrar em depressão, ela não vai aguentar passar por isso. E nisso tudo, a minha mãe, ela teve 11 irmãos, ela perdeu 9 irmãos, ela perdeu pai, ela perdeu mãe, ela perdeu esposo. E hoje ela tem 2 irmãos e nós.
no mundo. Então, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita perca, né? Era uma pessoa muito forte. E quando ela rapou a cabeça, e eu atendendo a cliente, as lágrimas caíram. Porque, né, eu queria estar lá com ela nesse momento. E a cliente, tudo bem? Eu, não, tudo bem. Porque eu tinha que me compor pra poder atender a cliente. E depois que ela rapou a cabeça, ela me ligou. Ela ficou tão linda. Tão linda. Assim, algo de Deus mesmo, sabe? E minha mãe, ela teve uma força que... ela fortaleceu a gente. Ela fazia as quimioterapia e passava muito mal, né? Dava muito mal-estar, tudo. Ela ia lá, vomitava e passava batom. Quando ela ia fazer as quimioterapia, ela via as mulheres tudo pálida, né? Ali passando mal. Ela, vem, minha filha, vamos se arrumar, passa um batom, vamos fazer isso e aquilo, tudo. E ela animava as mulheres todas, sabe? E eu tive a oportunidade de participar, vendo ela fazer isso, e eu olhava e falava, caraca, que força é essa? No sofrimento dela, ela motivava as pessoas. Motivava. Ela é uma mulher de muita fé e ela acreditava que Deus ia curar ela. E, de fato, curou. A minha mãe era pra ter tirado a mama. Quando ela fez a retirada, apareceu um nódulo no peito, era pra ter tirado a mama. Na semana dela tirar a mama, eles fizeram um exame específico pra poder fechar, né? O laudo, tudo. E depois que ela fez esse exame, o nódulo sumiu. Que ele já tinha marcado pra poder tirar a mama dela, tinha sumido. Aí os médicos ficaram todos confundidos. Eles não entenderam. Juntaram um monte de médico, tudo, reviraram ela de tudo que é forma e não acharam nada nos seios dela. Aí eles falaram, dona Flora, a gente não vai te mutilar à toa, porque não tem nada aqui. O nódulo foi retirado dos seios, não tem, né? A gente vai só continuar o tratamento, que é uns 5 anos, ela acabou agora o tratamento. Que é acompanhamento, mas a gente não vai tirar seus seios porque não tem um porquê, não tem nada. E nisso ela sempre acreditou que Deus ia curar ela, que ela não ia ser mutilada. E de fato aconteceu. E isso foi deixando o seu coração quentinho para um propósito que você descobriu? Exatamente. Eu olhava aquelas mulheres assim, eu já tinha a questão da beleza, né? Da parte do cabelo, da sobrancelha, que nem principalmente a sobrancelha. Eu falo, os olhos são a entrada da alma. Então, é pelo olhar que a gente reflete tudo, né? Nossas dores, nossas emoções. Então, assim, a sobrancelha, o desejo, né? Até eu cortei o desejo. A questão da sobrancelha foi quando eu tinha um salão. A minha mãe fez um empréstimo pra mim. Eu já trabalhava com design. Quando eu trabalhava no espaço embaixo, como cabeleireira, eu fiz um curso de design. E quando eu abri meu espaço, eu trabalhava ainda como design. Aí foi quando... tinha muita procura sobre micropigmentação, tudo. Foi quando a minha mãe fez um empréstimo pra mim poder fazer o curso. E eu já procurava algo diferente. Eu olhava aqueles serviços, aqueles trabalhos, e aquilo não me conectava. Eu falei, gente, por que todo mundo tem que ser igual? Se o rosto não é igual, por que todas as sobrancelhas têm que ser compacta e marcada? Aquilo não me conectava. Tanto que tem técnicas minhas que eu usava 8, 9 anos atrás, que usam hoje. Né, se soubesse pra poder patentear. E eu já tinha minha essência ali. E aí eu fiz o curso, eu procurei uma profissional, eu queria uma profissional diferente, que trazesse algo diferente. Eu conheci a Cândida Lepetier, que foi um anjo na minha vida também. E eu fiz o curso com ela VIP, a gente fez uma semana, e naquela época a gente fazia por módulos. Não é como hoje, uma pessoa que quer entrar na área da beleza, ela não sabe nada e em 2, 3 dias ela aprende todas as técnicas. Antigamente você tinha que ir por módulo, então você vai no curso inicial, colorimetria, depois você ia pegando outras técnicas mais avançadas. E eu só tinha um dia pra pagar aquela técnica. E fui, na época, eu paguei R$6.000 no curso. E era muito dinheiro naquela época. Comecei a trabalhar tudo, aí eu fiz o curso com ela. E nisso já tinha o lançamento da técnica de fio a fio. E na época ainda aqueles fios duros que pareciam um código de barra. Cada vez a tecnologia vai melhorando, né? E todas as clientes já queriam a técnica de fio. E eu só tinha dinheiro pra pagar essa. Aí eu peguei a fundo sobre colorimetria, profundidade de pele, a questão de simetria, como é que funcionava. Fiz a minha base bem feita. Aí quando eu acabei o curso com ela, fui trazer para minhas clientes, né? Tinha acabado de fazer o curso e tal. Quem disse que elas queriam comprar a técnica marcada, que era a mais compacta? Todos estavam loucos atrás de fio. Então isso foi te preparando de alguma forma para chegar no que virou seu propósito e o que você deseja
fazer daqui pra frente, que conectou aquela sua experiência com o que a sua mãe viveu. Conta pra gente como é que é o nome? Micropigmentação paramédica? Isso, microparamédica. Fala isso pra gente, esse trabalho lindo que você tá começando a fazer. Pois é, a micropigmentação em desenho em si, eu sempre tive muita facilidade de desenho, não desenho em si, mas da área da beleza eu sempre tive facilidade, maquiagem, tudo. E quando a minha mãe passou o processo, me surgiu esse desejo, falei, gente, eu preciso trabalhar com a reconstrução areolar. Eu preciso trazer vida para essas mulheres. Né? E aquilo ali gritou dentro de mim, só que eu tava esperando o momento certo, a oportunidade, a técnica certa. Porque eu sempre procurei o diferencial. Eu nunca fui com a manada. Eu sempre quis algo diferente. E eu comecei a pesquisar, falei, ao momento certo as coisas vão se encaixar, tudo. E no começo do ano agora, eu encontrei uma pessoa que de fato o desenho era lindo, a técnica era linda e me apaixonei. Eu falei, é com ela que eu vou fazer. E eu fiz o curso. E tô aí. Eu sei que é um início, assim... Eu sei que eu vou transformar a vida de muitas mulheres. Porque a reconstrução areolar, ela é a finalização do tratamento. Toda a expectativa dela, ela deposita nesse procedimento, na finalização. É o resgate do autoestima. Né, da sua identidade, né, da sua imagem. Porque pra mulher, ela ser mutilada, você olhar no espelho com a sua autoestima baixa, cara, não tem nada, você não consegue nada. Eu acho que o inicial de tudo, pra sua transformação, primeiro é sua autoestima. Quando você começa a trabalhar o autocuidado, a se cuidar da sua imagem, você vai começar a resgatar a sua identidade. Você vai ver, de fato, quem você é. Mas você precisa se cuidar primeiro, se amar, né, se permitir, se perdoar. Porque pra mim, principalmente a minha transformação, né, é uma palavra que grita dentro de mim, eu não entendia sobre transformação. A transformação, primeiro ela tem que vir de dentro pra fora, né, também não adianta você estar só o externo ali e por dentro tá todo podre, né, então você tem que vir de dentro pra fora. Mas a importância de você ter o autocuidado, de se cuidar, de sentir bonita, que você merece sim ter o melhor, né, que você pode. Então, assim, pra mim a minha transformação, eu comecei a cuidar do meu corpo, e a partir do momento que eu comecei a olhar aquela imagem no espelho, que eu comecei a entender qual era a minha identidade, e eu comecei a trabalhar minhas emoções, né, passei por terapias, que foi o meu processo de transformação, terapias, sessões de hipnose, treinamento de inteligência emocional, livros, ambientes, pessoas, então, assim, fiz tudo diferente, porque eu quero, né? É o que eu tô buscando. Uma identidade nova. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Por que eu vim, né? Por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Tem algo a mais por trás, né? E uma vez que você transformou essa dor de tudo que você viveu com a sua mãe em amor e agora tem um propósito novo, o que você diria para as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você passou? E o que você falaria de inspiração para elas? O que você diria para essas pessoas que estão nesse momento vivendo isso que você já superou e transformou em amor? Que, primeiramente, nada é por acaso. Para tudo tem um propósito. Não cai uma folha d'água sem permissão de Deus. Hoje eu entendo e o que eu acredito. As dores, elas não vêm para nos destruir, e sim para nos fortalecer, para nos moldar. Nunca a gente sai de uma luta da mesma forma que a gente entrou. Sempre a gente sai mais forte, né? Deus nunca dá um fato que a gente não possa suportar. Então, se Ele tá dando, Ele sabe que você suporta. E tem um aprendizado ali. Não tem o porquê daquela situação de você estar vivendo aquilo ali, porque Ele está te preparando para algo que está pronto para você viver. Então, assim, que eu posso falar, todas as experiências que eu vivi, todas as pessoas possam estar vivendo, sobre dor, sobre perca, sobre superação, sobre amor próprio, sobre rejeições, tudo tem um propósito. Você é muito mais forte do que tudo isso. E entender que isso é uma preparação para você receber o que já está pronto. Né? Porque se a gente não estiver pronta, a gente desperdiça, a gente joga fora. Então é uma preparação. E o mais importante ainda, que é isso que hoje eu olho nas pessoas, por isso que eu conecto com a questão do olhar, do abraço, a essência do ser, não do ter.
Porque a sociedade ensina pra gente, desde pequena, a nossa importância está no ter, né? Se você não tem importância. Você vale o que você tem. Só que, na verdade, o ter é consequência. O mais importante é o ser. Quem você é? Se você perder tudo. Quem é a sua essência se você não tiver nada? E a partir do momento quando você procura ser o ser, a sua essência, os seus valores, o que você acredita, onde você quer chegar, o que é importante pra você, ali você vai conseguir o ter. E é isso que eu quero trazer para as pessoas. Que elas possam descobrir a sua essência, o ser. É um trabalho de autoconhecimento, né? E Andressa, você construiu uma família linda, casou, tem 2 filhos, o João Marcos e a Ana. Eu não sei falar o segundo. Riádila. Que é o nome do marido ao contrário. Isso, o nome do meu esposo ao contrário. O que você quer deixar de legado para eles? Como você deseja ser lembrada por eles? Como o legado é importante, né? Que nem herança, todo mundo, qualquer pessoa pode tomar. Legado é algo interno, ninguém toma, né? A gente deixa. O legado que eu quero deixar para os meus filhos, a importância do ser. O que a família é importante, que nós somos mais importantes que qualquer coisa. Que a gente, primeiramente, pra gente amar alguém, a gente tem que auto se amar. Né? Quando Deus nos deixa amar o próximo como a ti mesmo. É impossível você conseguir amar o próximo se você não se amar. Como é que você vai dar o que você não tem? A gente só transborda o que a gente tem. Então, eu sempre mostro pra eles o amor, a importância, quem eles são, né? Qual o propósito dele se amar, se cuidar, para ele poder amar as outras pessoas. E que o dinheiro vai chegar, a carreira, tudo que eles mais almejam, sonham, vão chegar. Mas eles só vão conseguir isso a partir do momento que eles se amar, né? Ser humilde, né? Que hoje eu aprendi, a humildade é você ter empatia, se pôr no lugar das pessoas. É você reconhecer que sim, você erra. E que você pode mudar. Não é vergonha reconhecer que erra, que eu era uma pessoa que jamais eu reconheceria um erro meu, porque era uma forma de proteção, né? Eu queria que ninguém tivesse acesso às minhas dores. E na minha casa, hoje no meu lar, a gente tem isso, essa questão do conexão, do olhar, de falar a verdade. A verdade é a base de tudo, né? Porque a verdade liberta. E aquela frase que você gosta muito, que não é uma frase que te define, mas que é uma frase que você falou que gosta muito? A primeira vez que a gente se conheceu, pediram, escreva uma frase que te define. E você lembra qual era? Você na sua melhor versão? Era algo do tipo, assim, se eu fosse te perguntar, Andressa, deixa uma frase que te defina, uma palavra que te defina. Uma palavra hoje que me defina, que me define, é transformação, né? Que nem a minha logo. É você na sua melhor versão. Por que eu trouxe essa frase? Porque através da beleza, eu consigo trazer para as outras mulheres, não a beleza só externa, e sim interna. O que elas têm de melhor. Para elas sim poder viver a melhor versão de cada uma. Então eu vi propósito e recomeço, porque eu vi de fora para dentro, e você de dentro para fora viu transformação. Eu sou muito grata pela sua presença aqui, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, muito obrigada por ter trazido a sua família para compartilhar desse momento com a gente. Eu me sinto muito feliz, honrada poder passar, né, a minha história de vida, e eu sei que através das minhas histórias, que é o meu propósito, eu quero ajudar muitas mulheres que não se acham capazes, que não se acham merecedoras, que pode chegar. Se eu conseguir, todos podem conseguir. Sua história é uma linda história de superação, porque quando você fala de todas as dores que você passou, você conseguiu transformar tudo aquilo em uma base de alicerce para te dar força. Então você é uma mulher forte, guerreira, perseverante. E isso eu tenho certeza que vai contribuir para inspirar outras pessoas que talvez estão passando pelas mesmas dores, né? Exatamente. Então, em vez de se entregar para a dor e desistir, né, ou aceitar uma derrota, não, pegar a dor, ser forte, ser firme e construir aquilo, usar isso como uma base para força, né? Que lá na frente você tem uma recompensa por isso. Exatamente. Eu falo usar como combustível. É uma boa palavra. Como combustível. Tá difícil? Então acelera o passo, porque tem algo lá na frente. Andressa, deixa ali naquela câmera o seu Instagram profissional.
Ó, é Andressa Mello Design. Segue lá pra vocês conhecerem minha novidade. A forma, né? Eu não vendo procedimento e sim experiência. Maravilha. A gente queria te entregar um mimo, mas como a gente mudou de lugar, você vai pegar seu próprio mimo aí atrás. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Olha que Rosa, lindo. que é o seu mundo rosa, e também falar um pouquinho de Outubro Rosa, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, que liga muito com a sua história. Exatamente. E estou aí para poder trazer transformações para essas mulheres. O que precisar de mim. Estou em busca de mulheres, viu? Que passaram por esse processo de maxectomização, que ainda não fizeram essa reconstrução, que não tem condições para poder fazer esse procedimento. Estou em procura dessas mulheres para poder trazer transformação, trazer vida para elas através, né, do desenho, o amor, que a micropigmentação, ela é arte através do amor, né? Através da arte, a gente traz amor e vida para outras pessoas. Então, estou em procura dessas mulheres. Então, né, vamos entrar em contato para a gente poder trazer essa transformação. Parabéns pelo trabalho, viu, Andressa? Muito obrigada. Depois a gente vai colocar as fotos. Sim. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, meninos.